Fala pessoal, boa noite. E aí, tudo certo? Então vamos lá, nossa aula 17. Hoje nós vamos falar sobre Packers. Nós falamos um pouco já em algumas outras aulas, mas nós vamos falar hoje um pouco mais detalhado. Como que funcionam os Packers e alguns métodos para fazer o unpacking, né? Para retirar essa proteção do malware. Porque é muito comum nós encontrarmos malwares com Packers. E muitas vezes na análise estática é um entrave e consome muito tempo para conseguirmos remover um Packer. E é um assunto meio complexo também. A partir de um ponto, isso daí começa a ser um pouco complexo, porque você tem que analisar o código estaticamente. Às vezes você lida com proteções, com técnicas de anti-debugging, para dificultar a retirada do Packer. E a maioria das vezes nós não conseguimos encontrar uma ferramenta que funcione corretamente para o Packer desejado. Tirando o PX, não é tão simples encontrar uma ferramenta que faz o unpacking automático. Então nós vamos ver hoje mais detalhes, tudo isso daí. Qualquer dúvida que tiverem, fique à vontade para perguntar. Então, os Packers são técnicas contra engenharia reversa, né? Mas nós temos vários outros tipos de técnicas. Essas técnicas elas têm como principal objetivo fazer com que o malware se proteja de antivírus ou programas de segurança, né? O pessoal que faz o malware, o autor do malware, ele faz o código dele, compila e aí ele usa alguma ferramenta, tipo um packer, um encryptor, para pegar esse arquivo compilado dele, embaralhar o código e gerar um novo binário. E aí na esperança que esse novo binário não seja detectado pelas ferramentas de segurança, não seja detectado pelos antivírus, os antivírus não têm a assinatura ainda deles. E muitas vezes eles fazem isso e depois de passar pelo Packer ou Crypto, eles submetem a um desses sites que fazem análise do arquivo para falar se tem vírus ou não, igual o vírus total. Só que o vírus total eles não usam porque o vírus total, todos os binários que são enviados para o vírus total são reportados para as companhias de segurança. Então não faria muito sentido eles fazerem isso, né? Porque aí eles seriam descobertos rapidinho. Mas tem serviços que dizem que não reportam os binários submetidos a nenhum lugar, não compartilha com ninguém. Então eles usam esses serviços para verificar se o arquivo dele vai ser detectado ou não por antivírus ou pelos outros softwares de segurança, né? Então essas técnicas são muito utilizadas para isso, para fazer com que o antivírus não reconheça o arquivo como malware. E também, lógico, para dificultar a engenharia reversa manual, a engenharia reversa que nós fazemos como analistas de malware. Quanto mais proteções tiver, mais difícil vai ser para os analistas fazerem a engenharia reversa. Então vai tomar mais tempo, vai exigir mais conhecimento dos analistas e vai atrasar a análise, né? Porque primeiro você tem que tirar a proteção, se você for fazer uma análise estática. Depois que você tirar a proteção, que você vai começar a analisar
o malware propriamente dito. Então, só para tirar a proteção, você pode gastar horas e horas nisso. Dependendo do caso, talvez a pessoa não tenha disponibilidade de ficar tanto tempo assim num mesmo arquivo. Então, quando nós falamos em técnicas contra a engenharia reversa, existem vários sinônimos para isso que nós vemos na internet, nos livros, chamado de anti-reversing, obfuscation, anti-engenharia reversa ou obfuscação ou ofuscação de código. Então, às vezes nós vemos os mesmos termos, tudo para lidar com esse tipo de técnica para dificultar a engenharia reversa. Outro detalhe é que pode haver várias camadas de proteções. Um malware ele pode ter tanto um packer quanto técnicas de anti-debug, anti-disassembly, anti-VM. Ou ele pode ter 2 packers. Então pode haver várias camadas de proteções, que dificulta mais ainda a análise. E os scripters, que podemos dizer que é um tipo mais avançado, é como se fosse o packer melhorado. Os scripters possuem proteção contra tudo. Então o cara tem um crypter lá, submete o malware para esse crypter. O crypter tem as opções de você escolher o que você quer que o seu malware seja, tem a técnica contra, né? Evite. Por exemplo, anti-sandbox, anti-anubis, anti-avast, anti-avg, anti-symantec. Então a pessoa vai escolhendo as técnicas que ele quer que sejam evitadas, né, pelo malware dele, e aí ele manda gerar o novo binário. Esse binário, teoricamente, vai passar por todas essas ferramentas de segurança aí. Então, as técnicas contra a engenharia reversa, elas podem ser agrupadas em 4 tipos principais. São os packers, depois técnicas de anti-debugging, técnicas de anti-disassembly, técnicas de anti-VM. Na aula, no curso, nós só vamos ver os packers e anti-debugging. Anti-disassembly e anti-VM nós não vamos tratar no curso. Anti-VM é até simples você procurar na internet. Não é algo muito complexo de ser detectado. Só vou falar rapidamente, né? Por exemplo, primeira coisa, você tenta rodar um malware dentro de uma virtual machine e ele não roda, não faz nada. Tipo, você ativa as ferramentas, tudo, e não é gerado nada. Então isso daí já é uma suspeita que o malware pode ter uma técnica de anti-VM. E aí, se você tiver disponibilidade, você pode simplesmente rodar numa máquina física comum, normal. Lógico, uma máquina física própria para isso. Ou você tentar detectar o que o malware está detectando na VM e desativar isso. Existem vários artigos e papers sobre técnicas de anti-VM. Já anti-disassembly é um pouco mais complexo. E as técnicas de anti-disassembly servem para enganar os disassemblers, como o AIDA. Então o autor do malware ou do crypter, ele altera o binário de tal forma que quando o AIDA lê o código, lê os bytes do binário, ele vai interpretar o código de uma forma, mas que é uma forma errada. Então ele engana as ferramentas de disassembler. Então, por exemplo, você vai carregar um malware que tem técnica de anti-disassembly no AIDA. Em algum momento do código vai ter lá um jump para um endereço que não existe, por exemplo. Ou para um endereço que, quando você vê, o destino é no meio de uma outra instrução.
Então isso é um erro do AIDA, porque ele não conseguiu interpretar as instruções corretamente. Então isso faz com que o AIDA se engane na hora de ler o arquivo. Então as técnicas de anti-disassembly são para isso. Elas são um pouco mais complexas, elas lidam com a linguagem assembly mesmo. Ela manipula de tal forma a linguagem que as ferramentas se enganam na hora de interpretar. E as técnicas de anti-debugging nós vamos ver amanhã, e hoje nós vamos ver sobre os packers. Então, os packers, eles se escondem, tentam se esconder do antivírus, né? A intenção deles. Dificultam a análise, porque como eu disse, nós temos que tirar o packer antes de analisar um arquivo estaticamente. E diminuem o tamanho do arquivo, né? Que essa era a intenção inicial dos packers, era um compressor, não, um zip de executáveis. Você tinha um executável grande, você passava ele por um packer, tipo o PX, e aí o executável diminuía de tamanho, sem deixar de funcionar, né? Mantendo a funcionalidade. Então, os packers, eles eram originalmente zipadores de executáveis. Mas aí, para fazer essa compressão, esse zip, essa zipagem aí do executável, ele tem que mexer no código, né? Mexer na estrutura do arquivo. Então, ele faz uma espécie de embaralhamento. Ele embaralha o código, retira espaços em branco, otimiza, né, o código. E dessa forma o código fica bagunçado, fica embaralhado. E aí quando nós vamos analisar estaticamente com um disassembly, o código vai estar todo bagunçado. Então, por isso que dificulta a análise pra gente. Muitos packers são gratuitos e fáceis de usar, qualquer um pode baixar na internet um packer e usar, é fácil, mas muitos são comerciais, mas mesmo assim o pessoal baixa a versão craqueada dos packers comerciais e utilizam nos malwares. Então é praticamente impossível você analisar um malware estaticamente se ele tiver com packer. Não tem como. Você não vai extrair nada de útil dele. Então, se você quer analisar um malware estaticamente, ele tem packer, você tem que remover o packer antes de analisar estaticamente. Lembrando que se você não quiser fazer análise estática ou não quiser se preocupar com isso, você pode simplesmente tentar fazer análise dinâmica, né? Porque com a análise dinâmica não é necessário retirar o packer. Análise dinâmica é para verificar o comportamento do malware, né? Você ativa as ferramentas de monitoramento, executa o malware, dá 2 cliques nele, ele vai executar e fazer o que tiver que fazer no micro, depois você para as ferramentas e pega os relatórios. Então, dessa forma não é preciso fazer a retirada do packer do binário. Então, o funcionamento dos packers. Eles transformam o executável e criam outro executável que armazenará o executável transformado como dados e conterá uma seção lá dentro do binário novo que é chamada de unpacking stub. Essa seção será responsável por fazer o unpacking automaticamente. Eu vou mostrar em seguida uns desenhos, os diagramas, que fica mais fácil entender isso daí. E o entry point apontará para unpacking stub. Deixa eu ver se é aqui que vai ter o desenho já.
Não, depois. Então, isso daí, o que ele faz? Ele pega todo o código do executável original. Ele faz otimização nesse código, nas seções, aquelas seções que nós conhecemos, .text, .data, .resource, etc. Então ele comprime e embaralha esse código e otimiza de forma que o arquivo vai ficar menor. E aí o que o Packer faz? Ele cria um novo executável zerado e armazena esse executável transformado, todo esse código que ele transformou, numa nova seção desse executável novo. Então esse executável novo vai ter uma seção de dados, ele armazena como fosse dados, que armazenará todo o código do executável antigo, do executável original, que foi embaralhado. E esse executável novo também terá uma seção mesmo, seção do arquivo PE, daquelas seções que nós vimos, terá uma seção que será responsável por desfazer tudo isso na memória, quando o executável for executado no computador, né? Então essa seção é chamada de unpacking stub. Então é a seção que vai fazer o unpacking, vai reverter tudo isso na memória. Porque se ele não reverter isso na memória, ele não vai funcionar, né? Porque o código está todo bagunçado. Então ele tem um algoritmo que faz esse unpacking automaticamente na memória, que está nessa seção aí de unpacking stub. E o entry point do arquivo original, né, que foi transformado, ele não vai mais apontar para o entry point original dele. Ele vai agora apontar para o unpacking stub, porque a primeira coisa que tem que ser executada quando o arquivo for carregado é o algoritmo que desfaz tudo na memória. E aí sim, depois que ele tiver todo descompactado na memória, ele vai conseguir executar o código original dele. Então nós vamos ver esses procedimentos aí com mais detalhes nos outros slides. Nós, como analistas, só teremos acesso ao arquivo compactado, né? Infelizmente, nós não temos acesso ao programa original nem ao packer utilizado. Isso daí só vai estar lá no computador do cara que criou o malware. Então, ele vai ter o executável original, vai ter o arquivo do programa de packer dele, e esse programa vai pegar o executável original e gerar um novo executável. E aí o que ele vai distribuir é o novo executável. Então nós não temos acesso ao programa original nem ao packer utilizado. Então é necessário desfazer o trabalho do packer. Desfazer com diversas técnicas que nós veremos. Esse arquivo que foi transformado, o arquivo original, ele é compactado, ou criptografado ou transformado. O código fica embaralhado no final, não fica o código na mesma sequência e com os mesmas seções que tinha antes. Então os packers podem empregar várias técnicas para fazer tudo isso daí. Eles podem simplesmente compactar todas as seções do binário original, ou somente as mais importantes, né, que são as seções de código de dados. Então, por exemplo, tem packer que não liga para a seção resource do arquivo original. Ele mantém a seção resource da mesma forma que estava no original. Ele só pega a seção de código, que é a .text ou a code, né, quando é da Borland, e a de dados, e faz a compactação, a criptografia dessas seções aí. Só que mesmo fazendo toda essa bagunça no código, o packer tem que manter a funcionalidade do programa original, né? Não adianta nada ele criptografar, compactar, fazer um monte de coisa se o malware deixar de funcionar, o malware original. Então ele tem que fazer isso e manter a funcionalidade do programa.
ele também precisa armazenar as informações dos imports originais, porque ele vai destruir a tabela de imports original. Então ele tem que armazenar em algum local como que eram esses imports, quais eram os imports de quais DLLs. E quando nós fazemos o unpacking manual, nós temos que também reconstruir essa tabela de imports, a IAT. E às vezes isso daí pode ser difícil também e demorado. Então, o código de unpack, né? Esse código que reverte todo esse processo na memória. Então, a seção do código de unpacking é carregada pelo sistema operacional e é ela que carrega o programa original. Como eu disse, o entry point aponta para o código de unpacking e o programa original é armazenado em uma ou mais seções extras desse binário novo aí. Ele pode compactar tudo e jogar numa seção ou em várias seções. Esse código de unpacking geralmente é pequeno. Então, esse processo aí de fazer o unpacking na memória tem basicamente 3 passos. Primeiro, faz o unpacking do executável original na memória, ou seja, desfaz tudo que o packer fez na memória. Reconstrói os imports do executável original. Depois de fazer isso, aí sim transfere a execução para o original entry point, para o antigo entry point do programa original. Então esse termo original entry point, OEP, é bastante utilizado pelos programas que lidam com packer, unpacking. Então é um termo bastante utilizado. Então nesse desenho agora tudo isso vai ficar um pouco mais claro de entender. Então temos 4 desenhos que mostram estados diferentes de execução e do arquivo antes de ser compactado e após ser compactado e executado. Então nesse primeiro desenho nós temos o executável original no disco. Então aqui é um malware que o cara criou, compilou e gerou um executável. Então tá o executável original que ele gerou lá no disco, salvo no disco, não está sendo executado agora. Então nós vemos aí todas as seções dele, que nós já conhecemos, o header, os imports, exports. Nós vemos aí a seção text, que é onde fica o código do programa, a seção data e a seção reserves. E aí nós vemos que o entry point, que é a primeira instrução a ser executada pelo programa, aponta para a seção text, que é o correto, né? Então a primeira instrução tem que estar na seção text, porque ela é a seção de código. Então esse é um executável original no disco, sem nenhuma alteração e sem executar ainda. Aí o autor do malware, pega esse executável original e submete ele a um packer. E aí nós vamos ter esse segundo estado aqui, no disco ainda, ó. Então aqui é um executável com packer no disco. Então o que o packer fez? O packer, ele pegou tudo, deixa eu selecionar aqui. O packer pegou todo esse código do executável original e salvou dentro dessa seção aqui, ó. Nós vemos aí o nome Package Original Code. Então ele pegou o executável original, embaralhou todo esse código da primeira figura aqui e salvou numa seção de um executável novo. Então esse executável é um executável novo
que ele criou, que o programa que fez o Packer criou. Ele criou uma nova seção e guardou todo o executável original dentro dessa nova seção, Package Original Code. Então está aqui o código inteiro do programa original. E aí, ele criou também uma nova seção chamada Unpacking Stub, que é o algoritmo, é o código responsável por desfazer isso na memória. E aí o entry point não vai estar apontando mais para a seção text, como estava lá no executável original. O entry point vai estar apontando para Unpacking Stub. Porque a primeira instrução que vai ser executada por o malware compactado vai ser a instrução responsável por desfazer isso na memória. E o header, ele tem que ter todos os executáveis, né? No formato PE tem que ter header, ele tem o header dele aí também. Então está tudo compactado dentro de uma nova seção. Então isso daí é no disco. Agora nos desenhos embaixo, nós temos a execução desse arquivo compactado. Então nesse terceiro desenho nós vemos o unpacking parcial na memória. Então aqui a pessoa executou, deu 2 cliques no malware compactado e aí a primeira coisa que foi executada foi a seção de unpacking stub. Então o código dessa seção começou a ser executado na memória, o algoritmo começou a executar e ele foi desfazendo tudo que o Packer fez na memória. Então ele começou aqui, recriou a seção users, recriou a seção data, recriou a seção text e os exports. Então essa seção de unpacking, ela desfez tudo na memória e recriou novamente as seções, que são as seções originais do programa, né, que antes estavam lá originalmente. Então, o programa está parcialmente descompactado na memória, né? Não terminou ainda o processo. E por fim, no último desenho aqui, nós vemos o unpacking total na memória. Aqui no desenho anterior, a seção de unpacking stub, ainda estava sendo executada. Já nesse desenho novo, não. Foi feita totalmente a descompactação na memória. Os imports, eles foram recriados, a tabela de imports. Então nós vemos que no desenho anterior não tinha sido feita essa reconstrução ainda dos imports. Então aqui já fez. E por fim, a última coisa que o Unpacking Stub faz é transferir novamente o controle ou o entry point do programa para o seu valor original. Eu pus errado aqui na setinha. Então aqui a Unpacking Stub fez tudo o que tinha que fazer na memória, desfez tudo, recriou as seções, recriou a tabela de imports e transferiu o controle do programa, a execução do programa, para o entry point original, lá da seção text novamente. Então, nesse estado, lá na memória, o programa voltou a ficar com o mesmo código que o original do disco, quando ele estava sem Packer. Então é muito importante esse conceito de voltar para o entry point original, que é o chamado de jump to
OEP, OEP, Original Entry Point. Quando nós falamos de unpacking manual, nós lidamos muito com esse termo Original Entry Point. Então, esse retorno para o entry point original é chamado de Jump to OEP. Nós vamos ver a seguir porque que isso é importante. Porque vocês veem que mesmo com o unpacking total na memória, ele ter finalizado todo o processo de unpacking, o executável não é idêntico ao que original antes de ser compactado. Porque ele ainda possui lá na memória a seção de unpacking. Ó. O original, antes de ser compactado, não tem essa seção. Então, mesmo o unpacking total na memória, ele vai ter essa seção de unpacking. Ele não vai deixar de ter essa seção de unpacking, a não ser que exclua a seção manualmente. Alguém exclua. Então tá claro até aqui isso daqui que eu falei? Esse é um conceito importante quando falamos de packers. Então legal. Então vamos prosseguir. Então identificar programas com packers é fácil. Eu já até comentei sobre isso. Além das ferramentas, né, que nós temos que já fazem esse trabalho para a gente de forma automática, na maioria das vezes, nós temos alguns métodos manuais para identificar isso também. É bom saber esses métodos porque nem sempre a ferramenta vai funcionar. Então, características de programas que estejam com packers. Eles possuem poucos imports. E entre esses imports, load library e get proc address. O programa, quando aberto no AIDA, possui pouco código reconhecido. Se vocês verem no AIDA, lá em cima tem uma barra que mostra o que é código, através das cores, e o que é dados. Então, se você abrir um programa que tem muito seção de dados e pouco código, isso é uma característica de packer também. Programa aberto no OLI ou até mesmo no AIDA, as ferramentas já alertam, falam que o programa pode estar com algum packer, alguma proteção desse tipo. Se você olhar nos nomes das seções desse executável, muitas vezes os nomes das seções indicam o próprio packer, como o PX, que tem a seção PX0. E tem outros packers também que criam seções com nomes do packer. E às vezes os próprios nomes diferentes de seções, que fogem daquele padrão que nós vimos, já é de se suspeitar, porque os compiladores eles não geram esses nomes de seções estranhos. Tamanhos de seções anormais. Por exemplo, se você analisar o cabeçalho, o header do arquivo PE, a seção text tiver com o valor de size of raw data 0 e o virtual size maior que 0, isso é estranho, porque o size of raw data é o tamanho que ele ocupa em disco, que a seção ocupa em disco, e o virtual size é o tamanho que ocupa na memória. Então, como que uma seção pode ocupar 0 bytes em disco e na memória ocupar mais que 0? Não faz sentido. E lógico, temos as ferramentas que fazem a detecção de packers, o que a gente já usa sempre, o PID, o XenfPE e o RDG, Packer Detector. Apenas algumas, né? Existem outras também. Agora vamos falar dos métodos de realizar o unpacking.
de retirar essa proteção do malware, né? Como nós podemos fazer isso? Então, primeiramente, temos métodos automáticos e método manual. O método automático ele pode ser estático ou dinâmico. O método manual ele é dinâmico. Então é bom nós conhecermos os métodos para evitar surpresas. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas quando eu comecei a estudar sobre malware e packer, eu sabia nada, eu vi que o PID tinha uma opção de tentar fazer o unpacking, eu acho, na memória, alguma coisa assim. Eu simplesmente executei e minha máquina foi infectada, minha máquina real. Porque eu não sabia que o PID ele tinha uma opção que ele mesmo executava o malware para tentar, acho que identificar o entry point ou alguma coisa assim. Então eu não conhecia o método e aí eu fui infectado por isso, na minha máquina pessoal. Mas isso foi bem no começo. Então é bom você conhecer os métodos, porque muitos dos métodos, por exemplo, o automático dinâmico, eles executam o malware para eles conseguirem fazer o unpack. Então é bom saber isso, que sua máquina vai ser infectada. Então vamos falar desses métodos aí. Unpacking automático estático. Esse seria um método melhor e o mais rápido, mas só quando funciona, né? Porque ele é muito restrito. Esse método ele não executa o arquivo e ele consegue restaurar o executável para o estado original no disco. Esse método é específico para cada packer. Basicamente ele desfaz todo o algoritmo do packer, ele desfaz o código mesmo e salva em disco o arquivo sem nenhuma proteção, com todo o código desfeito. Isso sem executar o malware. Então seria o método ideal se funcionasse para todos, né? Mas é muito limitado. Uma ferramenta que faz isso daí é o PE Explorer, que se eu não me engano é a ferramenta paga, mas tem a versão demo. E ela consegue fazer isso daí para o NSPAC, para o UPAC e para o UPX. Ela faz de uma forma transparente. Se você abre um arquivo com UPX no PE Explorer, ele automaticamente já faz esse unpacking automático e já mostra o código sem o unpacking, sem o packer, né? Mas isso só funciona para esses packers aí, e na prática mesmo no dia a dia é raro conseguirmos fazer isso, esse método automático de unpacking. De forma geral, os métodos automáticos seriam os ideais e perfeitos, mas eles não funcionam na prática tão bem assim. Então, o método de unpacking automático mais dinâmico, ele é dinâmico porque ele roda o executável para conseguir fazer o unpacking. Então, a ferramenta de unpacking ela automaticamente executa o arquivo e aí faz a cópia dele da memória automaticamente, reconstrói a tabela de imports. Essas ferramentas também são bem específicas para cada packer e versão. Por exemplo, você acha um arquivo que está compactado com a versão 1.1. Você acha a ferramenta que faz isso para 1.2 e não vai funcionar. Na maioria das vezes não funciona. Até mesmo as ferramentas que dizem ser da mesma versão, elas não funcionam às vezes também. Na maioria das vezes, talvez. É difícil encontrar
uma ferramenta certa para o arquivo que você quer. Então não existe disponível ferramentas boas e sérias que fazem isso. O que nós encontramos são ferramentas undergrounds, que alguém cria a ferramenta e disponibiliza, mas sem nenhuma garantia e sem nada. Se funcionar, beleza, se não, não tem jeito. E tem que tomar cuidado também com essas ferramentas, né? Porque muitas vezes elas estão em fóruns undergrounds e vai saber se não tem um malware embutido nela, uma backdoor, alguma coisa assim. Uma ferramenta desse tipo que uma vez eu já usei e funcionou, não sei como, mas funcionou, que é muito difícil funcionar, foi pro Packer to Install. Então eu achei uma ferramenta chamada Win2Install, Unto-Install, que era uma ferramenta de unpacking automático dinâmico do Packer to Install. Eu achei num site japonês, tinha um link lá, eu cliquei, baixei a ferramenta. Ferramenta bem simples, sem nenhuma janela tipo de explicação, nada. Tinha 2 campos, aí você apertava no botão e ela gerava, você escolhia o seu arquivo e ela gerava um novo arquivo. Sem nenhuma mensagem, nada. É uma ferramenta bem simples mesmo. Mas, por incrível que pareça, ela funcionou. Ela conseguia retirar o packer automaticamente. Só que ela executava o malware no sistema operacional para fazer isso. Então, se der sorte, às vezes essas ferramentas funcionam. Se você encontrar a ferramenta certa, às vezes pode funcionar. E o terceiro método de unpacking é o unpacking manual. E é o método utilizado com mais frequência. Principalmente para o pessoal que trabalha com isso todos os dias, pessoal das empresas de antivírus, que trabalha mesmo com isso, eles usam o unpacking manual com muita frequência. Porque na maioria das vezes não encontra a ferramenta que faz isso automático. Só que é um pouco mais difícil também de fazer esse método. Exige estudo, né? Exige que nós entendamos melhor como que funcionam os packers e quais são os métodos possíveis para fazer esse unpacking manual. E pode ser um processo demorado. Então existem 2 abordagens para fazer um unpacking manual. A primeira é só para saber que existe, mas na prática não é muito utilizada. Então, o primeiro tipo que poderia ser feito: você descobrir o que o algoritmo do packer faz, você fazer toda a engenharia reversa dele, entender ele por completo, e aí você escreve um programa que faça o processo inverso, para desfazer os passos do packer. Isso demoraria bastante tempo e não seria tão simples fazer isso, mas é um método possível. Porém, o método mais comum de todos de fazer unpacking, principalmente, como eu disse, para o pessoal que trabalha com isso mesmo, que lida com isso todos os dias, é fazer o quê? Você executa o programa compactado com a ajuda de um debugger. Você deixa o código de unpacking fazer o trabalho para você. Nós vimos lá naqueles desenhos, nos diagramas de execução, que o próprio arquivo tem a seção que faz o unpacking automático na memória, né? Que ela desfaz tudo na memória e aí retorna para o original entry point. Então, o que a gente faz? A gente executa o programa compactado com a ajuda de um debugger e deixa o código de unpack fazer todo esse trabalho de unpack na memória.
E no momento exato que ele transferir a execução do programa para o original entry point, o que nós fazemos? Nós paramos a execução, fazemos um dump do processo, copiamos a memória do processo nesse exato momento. O processo vai estar parado, né? A gente vai lá com uma ferramenta de dump de memória, a gente copia a memória do processo. E aí nós fazemos algumas correções nesse dump gerado, correções para alterar o entry point dele para o que a gente acabou de descobrir, para refazer a tabela de imports. E aí o programa estará totalmente descompactado, né? Estará completo. Então, dessa segunda forma, nós não precisamos entender o que o código, o algoritmo de unpacking faz. Nós precisamos apenas deixar que ele faça o trabalho de fazer todo o unpack na memória, e quando ele terminar isso, nós vamos lá, copiamos a memória e conseguimos o malware descompactado. Só que, falando assim, parece fácil, mas também não é tão fácil. Então essa segunda abordagem é a mais eficiente e nós veremos ela com mais detalhes. Porque o que é mais difícil nessa segunda abordagem é você descobrir o momento exato que o programa foi totalmente descompactado na memória. E você parar a execução exatamente nesse momento, nessa instrução aí, a primeira instrução do original entry point. Uma questão de timing. Então, as 3 etapas que eu falei. Primeira etapa, encontre o original entry point e pare a execução nesse ponto. Ou seja, deixe o malware fazer todo o unpack na memória, e quando ele pular para o original entry point, você para a execução nesse ponto. Segundo, faça o dump da memória desse processo. Você copia a memória dele, salva em disco. Terceiro, reconstrua a tabela de imports. Import address table. Então, para a primeira etapa aí, encontrando o original entry point. Então, quando nós falamos aí de encontrar o original entry point, é aquele jump, aquela mudança de fluxo de execução, quando a unpacking stub passa para a execução por original entry point. Só para ficar claro aqui, ó. Então, exatamente esse encontrar o original entry point é descobrir exatamente esse momento aqui, ó, que está na memória. A unpacking stub acabou totalmente de fazer o unpacking na memória, e aí ela transfere a execução do programa para o original entry point, para o entry point que havia antes do programa ser compactado. Então é a mesma coisa que esse entry point aqui, ó. Então, primeira coisa que nós temos que fazer no unpack manual é encontrar exatamente esse momento aqui, que o unpack stub termina a execução e transfere a execução para o entry point original, para o OEP, original entry point, lá na memória. Porque a partir desse momento é que vai começar o código verdadeiro do malware, né? Vai lá na seção text começar o código dele. Nesse momento que a proteção vai ter sido toda retirada na memória. E aí que começa o malware verdadeiramente. Então, original entry point é a primeira instrução antes do programa ser compactado, né? A primeira instrução que vai ser executado.
E uma das tarefas mais difíceis desse processo, e na verdade a mais difícil, é encontrar esse original entry point. Algumas ferramentas podem ajudar nessa tarefa aí. Então tem ferramentas específicas somente para encontrar esse momento aí que é feito o pulo para o original entry point. O OllyDBG, ele possui um plugin chamado OllyDump, que possui uma opção para encontrar o original entry point. Então essa opção chama Find Your App by Section Hop. Então é um método que pode ser utilizado para tentar encontrar isso daí. O PID também tem uma opção chamada Generic App Finder, que ele tenta encontrar automaticamente o original entry point. Para isso ele executa o malware. E lá no fórum colaborativo RCE Tool Library tem várias ferramentas específicas para isso, para encontrar o original entry point, Find Your App. E também tem os métodos manuais, né? Para manualmente nós, com a ajuda do debugger e de breakpoints, conseguir achar isso daí. Então não existem estratégias que funcionem em todos os casos. Não tem como falar, ó, se fizer isso, você vai encontrar todos o entry point de todos os packers. Porque o código do packer ele é diferente de um código normal. Porque ele tem proteção, ele tem código que é executado de forma diferente. Por exemplo, eles se automodificam. Por exemplo, tem uma instrução em tal endereço. Aí após algum tempo de execução, esse mesmo endereço não vai ter mais essa instrução, vai ter outra coisa. Vai ter calls que não retornam. Vai ter código não marcado como código, que está como data e depois que ele transforma em código. Então, algumas técnicas para encontrar esse original entry point manualmente. A mais simples de todas e mais fácil é procurar o chamado tail jump, ou também conhecido como jump to app. Alguns packers utilizam essa técnica. O tail jump, tail em inglês é cauda, né? Então seria um jump lá na cauda da sessão, ou seja, no final da sessão. É o local onde é feita a transferência para o original entry point. Então a instrução mais simples nesse método é usar um jump para fazer isso. Então vai ter uma seção lá no executável. Vai ter um monte de instruções. Aí você vai descendo essas instruções e você vai chegar lá embaixo numa instrução que tem um jump e um endereço para esse jump. Ou também pode ser utilizado uma instrução RET ou call. Esse método pode ser ofuscado também usando algumas instruções ou funções da NTDLL, da Native API, como a NTContinue ou ZWContinue. Um método para identificar esse tail jump é que normalmente é a última instrução válida antes de vários bytes de instruções inválidas, que servem como alinhamento para o arquivo PE. Então ela está localizada no final do código e salta para um endereço muito distante. Porque jumps comuns são utilizados para condicionais ou loops. Eles saltam para endereços próximos, poucas centenas de bytes. Esse daí não. Deixa eu ver se vai ter aqui o exemplo.
Ó, nesse exemplo fica claro entender esse conceito de tail jump. Então aqui nós temos um trecho de código. Ó, aqui, primeira característica de encontrar um tail jump. Aqui embaixo nós temos uma sequência de bytes inválidos, bytes sem instruções. Ó, tudo 0, 0, 0, 0. Então isso é uma indicação de que a seção que nós estamos analisando, a seção de código, terminou. E aí começou os bytes inválidos, tá? Logo acima desses bytes inválidos tem um jump. E esse jump, ele pula, a gente chama de pulo, né? Ele redireciona o código para um local muito distante de onde ele está. Ó, nós vemos que ele está no endereço, a instrução está no endereço 49D3A4. Aí onde é o endereço da instrução jump. E o pulo dele, né, para onde ele vai é na 4039D4. Então é um local muito distante de onde ele está. Então ele está 629.200 bytes de distância de onde ele está. E se vocês analisarem os jumps comuns, eles saltam a locais muito próximos de onde ele está. Por exemplo, o jump em cima, o JNZ, que é um jump condicional, ele está na instrução 49D3-9F, e ele salta para o endereço 49D3-9B, ou seja, bem perto de onde ele está. E esse jump aqui é muito distante, é bem perceptível que ele está saltando para um endereço muito distante. Beleza. Então, nós estamos procurando por características de tail jumps. Ele tem duas características principais. A primeira é que o tail jump, ele geralmente está localizado acima de instruções inválidas, porque sinaliza o fim de uma seção do arquivo PE. Ou, em outras palavras, após o tail jump, geralmente tem uma sequência grande de instruções inválidas. E isso é o que nós vemos nesse desenho aqui, ó. Nós temos um jump aqui destacado, e logo após esse jump nós temos um monte de instruções inválidas, ó, 0, 0, 0, 0. Então isso já é uma primeira característica para identificar um tail jump. Lembrando que o tail jump é aquele jump que vai pular para o original entry point, que é o momento exato que a seção de unpacking vai terminar o processo de unpacking na memória e vai redirecionar a execução do programa para o original entry point. Então tá. Então a primeira característica é essa, nós encontramos aqui. A segunda característica de um tail jump, que é bastante nítida, é que ele transfere a execução para um endereço muito distante de onde ele está. Então nós vemos aqui pelo desenho que ele está a instrução dele está no endereço 49D3A4. E o destino do jump dele é 4039D4. Então nitidamente ele está pulando ou redirecionando o fluxo do programa para um local muito distante de onde ele está. E os jumps comuns,
qualquer tipo de jump, condicional ou incondicional, eles não pulam para um endereço tão distante assim. Por exemplo, o jump acima, que é esse JNZ aqui que nós vemos aqui. Ele está na instrução 49 D3 9F. Aqui, ó. 49 D3 9F. E ele pula por endereço 49 D3 9B. Esse é o JNZ comum. Então tá, se nós vemos aí, tá muito próximo de onde ele está. E já o jump suspeito, ó, que está aqui embaixo, ele pula para um endereço muito distante. Ele está no 49 D3 A4 e pula para o 40 D39 D4. Então, um endereço muito distante. Nenhum jump comum, se jump que estiver dentro do programa mesmo, ele não faz esse salto tão distante assim. Então, ele está fazendo um salto de 629 mil bytes de distância. Então, o que isso quer dizer na prática? Esse trecho de código aqui é o trecho de uma seção de um arquivo PE, né? Uma seção de código. E então ele é provavelmente o código que faz aquele unpack na memória. E por que esse jump é tão longo? Porque ele vai mandar a execução novamente lá para o original entry point. Então, mais uma vez, eu vou mostrar aqui o desenho porque fica mais fácil de entender, ó. Então, nós estamos aqui nesse quarto desenho aqui, ó. A unpacking stub acabou de executar, de fazer todo esse processo na memória de retirada do pack. E ela vai fazer justamente o pulo, o jump to original entry point. Olha como aqui no desenho ele está distante, ó. Por isso que esse jump ele está pulando para um local tão distante assim. Porque ele vai transferir a execução lá para a seção text. Para outra seção que está bem longe de onde ele está. Os jumps comuns, eles geralmente estão na própria seção, na mesma seção e a pequenos intervalos de distância de endereço de memória. Então eles pulam para perto de onde eles estão mesmo. Esse daqui não, ele pula bem longe. Então isso é uma característica de tail jump. É o momento exato que o programa vai transferir a execução para o entry point original. Então, quando nós encontramos o original entry point, esse pulo aí para o original entry point, nós devemos atingi-lo com o debugger, ou seja, vai debugando até ele. E aí, quando atingir ele, nós entramos no jump, né, dá um step int, e aí nós estaremos no entry point original. Nós vamos fazer isso no lab de hoje, para ficar mais claro também. Então essa é só uma abordagem para encontrar o original entry point. Existem várias outras. Por exemplo, colocar um breakpoint na função getProcAddress da API do Windows. Porque a maioria dos packers usa getProcAddress para resolver imports. E um breakpoint nessa função já nos coloca em um local avançado do código de unpacking. Ele já vai ter feito bastante coisa na memória, já vai ter descompactado bastante coisa na memória. Ele não está ainda no tail jump, no momento exato que ele finalizou a execução, mas já passou a parte mais complicada do algoritmo de unpacking. Então é uma outra forma de tentar encontrar esse tail jump.
E aqui eu pus um exemplo, ó. Por exemplo, ó, aqui está um trecho de código, que na verdade é o mesmo, só que está mostrando mais instruções, ó. Aqui em cima, na linha destacada, nós vemos que tem vai ser chamada a função getProcAddress, que eu acabei de falar. Então, se você colocasse um breakpoint na função getProcAddress, você ia parar exatamente nessa linha. E aí nós vemos que lá embaixo é o tail jump que nós estávamos analisando, ou seja, o algoritmo de unpack na memória ele não terminou ainda, mas ele já está próximo de terminar. Então aí nós teríamos que ir debugando com F8 e tal para chegar até ali. Então é um método também para tentar encontrar esse entry point. Então vamos supor que nós conseguimos encontrar esse entry point original aí. Então agora o que nós devemos fazer é o dump da memória do processo. Isso é bem simples e é bem o que a gente já viu na outra aula de memória. Então, após atingir o original entry point, é hora de fazer o dump da memória do processo. O programa já está todo descompactado na memória. Então, basicamente, duas ferramentas são utilizadas para isso, ou uma ou outra. Mas são as ferramentas que o pessoal mais utiliza. O primeiro é o plugin OliDump do OliDBG, que ele tenta automatizar tudo, o OliDump. Às vezes ele faz o processo completo e reconstrói a tabela de imports automaticamente e corrige o PR header também. Então ele salva em disco a memória do processo que está pausado, reconstrói a tabela de imports e reconstrói o cabeçalho do arquivo PE. Ou senão você pode simplesmente usar o LordPE, que nós já usamos em outra aula. Então com o LordPS você só vai lá e clica com o botão direito em cima do processo que está sendo debugado, né, que está pausado, e faz o dump dele. E a terceira etapa, caso não tenha feito automaticamente com o OliDump, é reconstruir a tabela de imports. Então, após ter o processo salvo em disco, você salvou a memória do processo em disco, esse é o último passo. Porque sem os imports a análise fica difícil, né? Se nós não tivermos a tabela de imports. O OliDump ele pode fazer esse processo automaticamente, mas caso não funcione, eu prefiro utilizar outra ferramenta. Utilize o import rec, o import reconstructor, para fazer isso, que é a ferramenta padrão que todo mundo utiliza para isso daí também, que nós vamos ver também na aula. E caso depois de tudo isso você não consiga fazer o unpacking total do malware, não consiga retirar a proteção, não tem problema, né? Porque alguns podem ser muito difíceis de descompactar mesmo. Nem sempre é necessário criar um executável funcional para analisá-lo. Você não precisa que o executável esteja funcionando se você quiser analisar estaticamente. Mesmo que ele não esteja funcionando, tem alguma seção errada e tal, você pode usar o AIDA para analisar o programa, buscar as strings, os imports. Ou, se você simplesmente não conseguir nada, você tenta análise dinâmica. E aí com a análise dinâmica você não precisa fazer nada disso daí. É só executar o malware e usar as ferramentas para capturar as interações com o sistema operacional.
Então essa é uma área também que essa área de unpacking manual, essas técnicas é uma área um pouco mais avançada também da engenharia reversa de malware e questão de prática também. E finalmente nós vamos fazer o lab para exemplificar isso daí, essa técnica de unpacking manual que nós vimos. Então para isso iremos usar a nossa máquina virtual. Aqui está então a minha máquina. Então esse lab é o 10.01, se não me engano. Não, 11. Tá aí no slide. Beleza, obrigado. Então tem um arquivo lab 10.01.ez aí. Vou copiar ele lá no C2 pontos. Primeira coisa, como sempre, é fazer a identificação dele, né? Vou abrir o PID. O PX. PID falando que é o PX. Beleza. Ver o exeinfo.pe. O PX também, ó. Ali na dica dele ele até fala, ó. Para fazer o unpacking, o px.ez-d da própria ferramenta UPX. Então, beleza. Esse então seria um método de unpacking automático, né? Seria um método automático e estático. Que usar o px-d, a própria ferramenta retira a proteção. Então vamos tentar isso daí. O px está instalado já lá em Tools, linha de comando. O px. Então ele sugere lá o px-d. Só vou dar o px aqui para mostrar o help, ó. A opção "-d" decompress para desfazer para retirar a proteção, né? Tirar o packer. Então px-d e o caminho do arquivo lab 10.01.ez. Ó, vou dar enter e aí eu recebo uma mensagem, ó, do px. O px lab 10.01 não pode fazer o unpacking. O arquivo está modificado, hackeado ou protegido. Tenha cuidado. Unpacked files 0. Então ele não conseguiu o px, apesar de ser o px, ele não conseguiu retirar o packer pela própria ferramenta. Não funcionou. Falando que o arquivo está modificado, hackeado ou protegido. Então não adiantou a ferramenta UPX. E se nós só soubéssemos usar a ferramenta e mais nada, nossa análise estaria estagnada aí. E aí nós não conseguiríamos avançar numa análise estática. Ó, inclusive, só para mostrar aqui no AIDA, eu vou abrir o arquivo
como que ele está assim aqui no AIDA. Ele está compactado com o PX ainda, né? Não foi possível retirar. Ó, a primeira coisa, o AIDA já exibe uma mensagem. Ó. Os imports parecem estar destruídos. Isso pode significar que o arquivo está compactado ou modificado de alguma maneira para ser mais difícil analisá-lo. Ok. Ó, aqui na tabela de imports, como eu disse lá nos slides, já falei em outras aulas, só possui 4 imports. 8 imports. Isso é uma característica de arquivo compactado, né? Porque é muito pouco. E as strings também são poucas, ó. Possui 13 strings só. Então, analisar um arquivo compactado é impossível praticamente. É inviável. Então, vamos tentar fazer o unpacking manual com o OLIDBG. Então, vou abrir aqui o OLIDBG. Vou abrir o arquivo lab 1001. Abrir uma janela do DOS aí, pode minimizar. Ó, o OLI já dá uma mensagem também, ó. Teste estatístico mostra que o módulo possui código na seção, está comprimido, encriptado ou contém uma grande quantidade de dados embutidos. Os resultados da análise podem ser muito não confiáveis ou estar errado. Você quer continuar com a análise? Pode pôr não. Beleza. Então o OLI também dá uma mensagem que o arquivo está com o pack. O PX não conseguiu remover automaticamente, então vamos tentar aqui pelo OLI. O OLI, esse OLIDBG aqui, ele já está com alguns plugins instalados, na verdade só 2. Que é o OLIDump, que nós vamos usar hoje, e o Phantom, que nós vamos usar amanhã. Então, para instalar um plugin no OLI, você tem que... o plugin ele é uma DLL, é só jogar a DLL dentro da pasta dele. Então, esse OLI está instalado lá em Tools, o DBG 110. Então, por exemplo, se vocês quiserem instalar novos plugins no OLI, é só pegar a DLL do plugin e copiar para essa pasta. Ó, aqui temos a DLL do OLIDump, do Phantom, que nós vamos usar amanhã. Então é simplesmente fazer isso para instalar plugins. Aí quando você abrir o OLI, ele já vai estar lá no menu. Ele vai automaticamente estar nesse menu plugin já. Só tomar cuidado com as versões. Por exemplo, tem o OLI, o 2, que eu acho que ainda está na versão beta. Você tentar instalar o plugin da versão antiga nele, não vai funcionar. Então o plugin tem que ter sido feito para a versão do OLI que você tiver. Então, quando nós estávamos falando do método manual, nós falamos daquele método de tail jump. Então, o método mais simples e mais fácil de tentarmos encontrar é aquele método de tail jump, ou seja, nós temos que procurar por um jump que pule para o endereço bem longe de onde ele está, onde a instrução dele está, e que após o jump haja uma sequência de bytes de instruções inválidas, que não sejam instruções. Então simplesmente nós podemos
ir descendo aqui nessa listagem de código desse malware que nós acabamos de abrir, para ver se nós encontramos esse trecho de código com essas características, ou seja, bytes inválidos e um jump logo acima, pulando para um local distante do código, que é a instrução que é responsável por transferir a execução do programa para o original entry point. O programa vai estar todo descompactado na memória. Então eu vou descendo aqui esse código para tentar localizar um jump desse tipo. Ó, aqui já o que nós estamos vendo aqui, ó? Temos várias instruções inválidas, ó, começaram aqui. 000, ó. Tudo instrução inválida. E a instrução exatamente anterior ao primeiro byte inválido é um jump, ó. E analisando o endereço para onde esse jump vai, já nos diz que esse jump possivelmente é o jump que nós estamos procurando. Ó, a instrução está no endereço 49F43. E esse jump ele vai para o endereço 4015-4F. O outro é 49F, esse é 4015. Então ele está pulando para um local bem distante de onde ele está. Então isso é uma característica de um tail jump. Então se temos a suspeita que ele é o tail jump, o que nós fazemos? Colocamos um breakpoint em cima dele. Então a instrução aqui na minha já está selecionada, o jump. Então vou dar um F2 para pôr um breakpoint nele. Então ficou vermelho, né, o endereço, o breakpoint foi configurado. E agora mandar executar o programa para ver se meu breakpoint vai ser atingido. Rafael, com essa característica difícil ter, eu nunca vi. Mas existem jumps falsos para dificultar a análise, por exemplo, não relacionado a essa sequência aqui de unpack, mas pode ter jump tipo pula para cima, pula para baixo, vai pro meio, pula para cima, tipo endereço acima, endereço abaixo, endereço no meio, só para criar é chamado de spaghetti code. O código fica todo bagunçado para você seguir. Existe isso daí. Jumps spaghetti code. Tipo que você vê que o jump não serve para nada, só para confundir mesmo, ou para tomar tempo. Mas aqui com essas características é difícil você encontrar um outro. Que é o que eu falei, né? Os bytes inválidos logo em seguida e o jump para um local distante. Pelo menos nesse caso fica mais fácil. Só que não são todos os packers que usam essa técnica. Que vocês não vão encontrar essa técnica em todos os packers. Tem bastante que usam, mas não são todos. Então vou executar agora para o nosso breakpoint ser atingido. Olha lá, ele foi atingido. Então parei a execução bem em cima do jump.
e ele não executou o jump ainda, então eu vou dar o F7 para ele fazer esse pulo aí. Então dá F7. Pronto. Ele fez o pulo lá para aquele endereço distante. Então agora nós estamos no 40.15.4F. Então, de acordo com a nossa análise, esse é o momento exato que a sessão de unpacking terminou e transferiu o controle para o programa original. Então, a partir dessa instrução aí, desse push EBP, é onde realmente começa o malware, o programa original. Tudo o que ele tinha de proteção do Packer já foi desfeito na memória e agora sim ele está pronto para executar. Então, o momento exato que ele faz o jump to OAP. Só que nossa tarefa não está acabada ainda não. Nós lembra que nós tínhamos 3 passos. O primeiro nós possivelmente encontramos aqui, que é o jump to OAP. O segundo é fazer o dump da memória, esse processo, e o terceiro é reconstruir a tabela de imports caso seja necessário. Então, se nós encontrarmos esse jump, nós estamos com o programa pausado. Então nós podemos usar o plugin OliDump para fazer o dump desse processo aqui que nós estamos executando. Então lá no menu plugins, OliDump, dump debugged process. E aí ele vai abrir uma janela para a gente. O bom é que ele tenta fazer tudo automaticamente, que nós nem precisamos fazer nada. Olha o que ele fala, ó, o endereço que o arquivo inicia, o tamanho, beleza. Olha o que ele já faz automaticamente, ó. Ele fala, ó, o entry point antigo desse programa era o 9DC, ou C0. 9DC0, isso aqui é o RVA, né, o endereço relativo dele. Ou seja, esse 9DC0 ele aponta para uma seção de unpacking, para a seção de unpacking. Só que agora nós vamos modificar o entry point, porque nós vamos querer que ele aponte agora para o endereço que a gente acabou de achar, ó, que é o novo entry point, que é o original entry point. Então esse endereço novo está lá no 15.4F, no RVA dele, que é exatamente a instrução que nós estamos aqui pausados. Então o OliDump já fez isso pra gente, já pôs o endereço correto aí. Aqui também ele não precisa mudar nada. Ele já tem a opção fix para corrigir o tamanho da imagem. E aqui embaixo, ó, ele tem a opção de reconstruir a tabela de imports automaticamente, ó. Rebuild import, method 1 e o método que ele utiliza para isso. Então ele faz tudo de forma automática. Então eu não alterei nada, eu vou deixar como que está e vou fazer o dump dessa forma. Então clicar aqui em dump. E aí ele fala onde que quer salvar. Vou escrever dumped OliDump. Salvar. Vou minimizar, por enquanto eu não vou fechar aqui, que eu vou usar depois. E aí eu vou lá no arquivo que ele gerou. Aqui, ó, dumped OliDump. Esse malware aqui é bem pequeno, ó, ele tinha 14 KB só. E depois de salvar ele da memória, ele está com 46. Agora eu vou passar esse novo arquivo pelas ferramentas de identificação para ver o que elas encontram. Ó, o PID, cadê? Dumped OliDump. Ó, agora o PID ele fala, ó, Microsoft Visual C++. Isso é uma característica de que o packer foi retirado. Porque ao invés de identificar um packer, ele está identificando o compilador
do, do arquivo. O exemplo PE, vamos ver o que ele fala. Ó, o exemplo PE fica mais em dúvida. Ele fala, ó, o entry point parece com Delphi C++, mas tem uma estrutura diferente, sem informação. Nós podemos abrir então no AIDA esse arquivo gerado aí, para ver como que tá ele. Dump de óleo dumping. O AIDA continua mostrando a mensagem ainda, mas não tem importância. Já carregou. Então vou aqui na tabela de imports, ó. Agora tem bem mais imports. Agora tem 45 imports. Acho que antes tinha 8, né? Então isso é uma característica de que realmente foi tirado o packer. E se caso alguma coisa tivesse dado errado nesse processo aí, provavelmente a tabela de imports ia estar em branco, não ia ter nada. Então se ela está certinha e possui mais imports, isso é uma característica de que o packer foi retirado mesmo. As strings também, ó, mesma questão. Tem mais strings agora. 91 strings. Beleza, então esse é um método automático. É um método manual de unpack, mas automatizado pelo OliDump. Então vamos fazer agora de outro jeito. Supor que a gente não quer usar o OliDump para isso. Então meu programa está aqui no Oli ainda debugado, parado, né? No entry point que nós encontramos. Beleza, vou minimizar. Agora eu vou usar o Lord PE para fazer a cópia da memória. Para fazer aquele segundo passo. Então aqui o Lord PL lista os processos que estão em execução. Ó, e aqui nós temos o processo que nós estamos debugando. Então vou clicar com o botão direito, Dump Full, para fazer o dump da memória desse processo aí. Vou salvar lá no C também. Vou colocar dumped Lord PE, o nome do arquivo. Feita a cópia da memória dele. Só que nós não reconstruímos a tabela de imports ainda. Porque lembra que tinha 3 etapas. Nós fizemos a primeira, a segunda, que é o dump, e a terceira, a reconstrução. O OliDump, o plugin, ele faz isso automático. Mas o Lord PE não. O Lord PE só copia a memória do arquivo. Do processo, né? Aliás. Só para confirmar, eu vou abrir esse que o Lord PE gerou. Para mostrar que a tabela de imports dele vai estar destruída. Ó, dumped Lord PE. Ó, a tabela de imports dele não tem nada. Porque está destruída. Apesar de ele ter feito o dump na memória, a tabela de imports ainda está sem reconstruir. Então vamos agora reconstruir a tabela de imports. O programa para isso é esse dos Simpsons aqui, ó. Import rec. Import reconstructor. Primeira coisa para usar o programa, nós temos que escolher qual o processo que está sendo debugado, né? Que nós fizemos o dump da memória.
Então é esse daqui, ó. CLAB 1001.exe. Tá pausado lá. Então eu selecionei, beleza. Apareceu algumas informações aqui. Segunda coisa, nós temos que colocar aqui, ó, o endereço do novo entry point que nós descobrimos. O OLIDump fez isso automaticamente para nós, mas aqui não, nós temos que colocar manualmente, ó. Vê que tá, o endereço do entry point está o 9DC0, que é o antigo. Vou abrir aqui o OLI de novo. Ó, o endereço que nós acabamos de encontrar do entry point é esse novo aqui, ó, 154F, que é o RVA, né? Aqui a gente está lidando com o RVA, não o endereço completo, endereço relativo. Então nós temos que substituir lá e colocar o 154F. Então aqui nesse campo aqui, ó, o EP, o Original Entry Point, que nós descobrimos, 154F. Agora nós clicamos no botão IAT Auto Search. Ele vai tentar buscar na memória desse processo que nós estamos debugando, se ele vai tentar encontrar a estrutura da tabela de imports. Vou clicar aqui. Aí dá uma mensagem, ó, encontrou alguma coisa. Encontrou um endereço que parece ter a original IAT. Tente o botão Get Import. E se não estiver correto, tente o RVA tal. Ok. Então ele disse que encontrou alguma coisa. Então agora a gente clica no botão Get Imports. O que esse programa faz é buscar na memória do processo que está sendo debugado uma estrutura que seja a da tabela de imports. Então vou dar o Get Imports. E ele, nessa janela aqui, ele mostra os imports que ele conseguiu encontrar na memória. Ó, então tem vários imports. Ó, as DLLs e cada nome das funções de cada uma. Aí ele dá a mensagem, ó, valid yes. Então são válidos, beleza. Então ele conseguiu encontrar na memória. Então ele até agora ele conseguiu só encontrar na memória. Então agora nós temos que alterar o executável que nós geramos com o LordPE para adicionar a informação da tabela de imports. Então a gente vai criar um patch para o executável que nós fizemos o dump com o LordPE. Então para isso nós escolhemos aqui o botão Fix Dump para corrigir o dump que nós geramos. Então nós escolhemos o arquivo que salvamos, ó, o dumped LordPE, abrir, e ele já fez o patch no arquivo, já fez o fix. Olha lá, dá umas mensagens aqui, ó, nova sessão adicionada com sucesso, e o arquivo ele salvou com o nome de, ele adicionou um underline no final do nome, ó, salvo com sucesso. Então vou sair, então ele criou um arquivo novo aqui. Ó, esse arquivo aqui, ó, dumped LordPE underline. Então ele acabou de executar a terceira etapa daquelas 3 etapas do unpack manual, que é corrigir a tabela de imports. Para saber se corrigiu mesmo, vou abrir esse novo arquivo lá no AIDA. Beleza, então tabela de imports. Aí está os 45 imports agora. E as strings também. Ficou maior? Deixa eu conferir.
Dump de Oli. Realmente, ficou 2 KB maior. Eu não sei dizer exatamente o que, mas eles usam métodos diferentes, né? Então, pode ser que realmente fica diferente mesmo. Mas no final, o resultado dos imports aqui foi o mesmo, 45, se não me engano o outro também era. As strings possivelmente também são as mesmas. E aí assim daria para analisar o arquivo, né? O malware, porque ele já tem os imports, tem as strings, ele não está com o packer mais. Só ver, abrir o exemplo PE nesse novo, para ver se ele muda alguma coisa. É a mesma mensagem que deu no outro. Então. Entry point parece Delphi ou C++. Mas então são 2 métodos para fazer a mesma coisa. Eu mostrei os 2 porque muitas vezes o OliDump não consegue fazer tudo isso. O plugin aqui de fazer o dump e já fixar a tabela de imports, reconstruir a tabela de imports. E aí você pode usar o import hack para fazer isso manualmente. Então o processo de unpacking manual é sempre o mesmo, é sempre esse daí. O que muda vai ser a técnica para você encontrar o original entry point, o OEP. A técnica que nós usamos foi o tail jump, buscar por um tail jump, que é o jump que está lá no final do código. Mas em outros packers isso talvez não funcione. Mas existem outras técnicas que podem funcionar com outros packers também. Então é uma questão de tentar encontrar a técnica correta para o packer que você está usando. Ou ainda, às vezes, o que a gente encontra são tutoriais na internet que tipo dá o passo a passo para você encontrar o OEP. Eles falam pro packer tal, você faz isso, abre no Oli, coloca o breakpoint em tal endereço, dá F8, inicia, tanana, e aí fala, você encontrou o entry point aí, então agora você faz o dump e reconstrói a tabela de imports. Então existem várias técnicas para isso. Eu tenho um PDF, aliás 2 PDFs, que é da Various Bulletin, aquela revista na verdade aquele site sobre antivírus, que eles têm várias técnicas para vários packers. Eu vou colocar no blog junto com o vídeo o link para vocês baixarem. E era isso daí. A aula de hoje terminamos. Então beleza, pessoal. Valeu. Ficar até tarde. Legal que você curtiu, Rafael. Então isso é só o começo do unpacking manual. Mas já é bastante útil. Amanhã falaremos sobre anti-debugging. Amanhã é legal também. Valeu, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Bom descanso aí. Qualquer coisa, manda e-mail. Valeu. Até mais.